Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje é sábado, dia 8 de fevereiro, ano 2025, e desde já, amados ouvintes, eu quero convidar vocês a abrirem comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, versículo 39. Porque a porção diária deste dia tem como título Desista. Sim, amados ouvintes, foi o que Gamaliel disse para os chefes do Sinédrio fazerem, quando eles estavam então lutando contra os homens de Deus e, por que não dizer, contra o próprio Deus. As atitudes dele não condiziam com aquilo que Deus queria. E quantas pessoas nos dias de hoje, em que estamos vivendo, elas estão indo contra um direcionamento da palavra de Deus? Quantas pessoas estão vivendo hoje contra os ensinos do Senhor, estão vivendo na contramão da sua palavra? E nós aprendemos, amados ouvintes, que nós não podemos lutar contra aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Quando nós buscamos a Deus e Deus ele nos dá um direcionamento, nós precisamos obedecer. Quando nós aprendemos acerca da palavra de Deus, os seus princípios, aquilo que Deus pede de nós, aquilo que Deus deseja que andemos, nós não podemos de forma alguma andar na contramão daquilo que Ele estabeleceu. Se Ele manda nós andarmos em santidade, significa que nós devemos viver uma vida, ou procurar assim viver uma vida de santidade, não o contrário, na promiscuidade, na vaidade, na devassidão. Então, quantas pessoas se dizem muitas vezes cristãos nos dias em que estamos vivendo, mas as atitudes dela, elas estão contra a palavra de Deus, elas estão lutando contra aquilo que Deus estabeleceu com próprias atitudes. Quando Deus diz para não mentir, quando Deus diz para não furtar, quando Deus diz para não cobiçar e tantas outras coisas, quando elas fazem assim, elas estão lutando contra aquilo que Deus estabeleceu. E o povo do Sinédrio naquele momento, amados ouvintes, eles estavam querendo de todas as maneiras parar aquele povo, no caso os apóstolos, porque eles estavam andando na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. Então Gamaliel, com um conselho sábio, diz: olha, não podemos fazer assim. Tudo bem que levantou algumas pessoas lá no tempo atrás, mas não deram em nada. Então vamos deixar, porque se esses homens forem de Deus, nós não podemos fazer nada. Então, quantas pessoas estão tentando lutar contra Deus através das suas atitudes, e isso não resultará em nada. Então, amados ouvintes, se nós realmente queremos viver a nossa transformação, nós devemos desistir de lutar contra a palavra de Deus, desistir de ir contra os seus mandamentos. E quantas pessoas têm o conhecimento e ainda assim fazem aquilo que não agrada a Deus? Nós devemos desistir para essas coisas. Nós devemos desistir dos nossos egos, nossos desejos, vontades, vaidades, para viver uma vida santa, como Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então eu aprendo dentro dessa palavra de Deus que se nós quisermos andar na contramão daquilo que está escrito na palavra de Deus, nós iremos se dar mal, nós iremos agir da maneira errada e nós estaremos de certa forma lutando contra a vontade de Deus. Então, amados ouvintes, em nome de Jesus Cristo, cai por terra todo espírito de desobediência, todo espírito que é contrário à palavra de Deus, e que possamos ser submissos à sua vontade. Nós devemos desistir das nossas vontades, nossos eus, egos, para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Senão, nós iremos sofrer as consequências, mas que possamos guardar essa palavra em nosso coração e desistir para as coisas desta vida, deste mundo, que vai contra a palavra de Deus, para insistir então em viver de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Nesse momento, feche os seus olhos, curve sua cabeça se você pode, nós iremos falar com Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu. Meu Pai, nos ajude e nos ensine a viver de acordo com a tua vontade, para que não venhamos ser pego lutando contra o Senhor. Sim, ó Deus, nos ensine, nos dê sabedoria, nos dê graça para viver não as nossas vontades e desejos, mas viver uma vida de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, esta é a nossa oração. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida e a nossa família, e até a próxima. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.